Sexta-feira chegou mais um Linha de 5 prevendo para você que está aqui. Eu estou aqui com o Bruno Auric, o Lucas Leal, o Felipe Hoffmann, Rafael Fernandes, mais uma vez, os craques do Linha de 5 aqui comigo. E tá quente, hein? Começou quente o Brasileirão, como tá quente também a Gávea, hein? O Flamengo vive crise, hein? Se a gente pensava que o Flamengo ia começar esse brasileiro e após 2 rodadas ia estar no lanterna, meu amigo, quem apostou nisso hoje está rico. Porque eu não esperava isso não, nem eu, nem ninguém aqui. Vamos falar também nesse programa, além do Flamengo, vamos falar da situação do Fluminense. O Fluminense perdeu o Fred, né? Olha lá, o Fred mais uma vez machucado, saiu. O Fred parece que veio mais pelo nome do que pelo futebol. A gente vai discutir isso aqui também. O Fluminense que enfrenta o Internacional, que está embalado com o Paulo Guerreiro aí, 2 gols em 2 jogos. O Thiago Galhardo entrando no último jogo, apesar de ter perdido um gol na cara. A gente vai falar muito desses jogos. E o Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro embalado com o Sampaoli, depois de vencer o atual campeão na primeira rodada no Maracanã, fez uma virada espetacular contra o Corinthians. Saiu perdendo de 2-0, virou para 3-2. Então o Galo aí embalado, em busca, quem sabe aí, do bi. Finalmente o bi do Atlético Mineiro pode chegar esse ano. Bom, para falar nisso, primeiro eu vou dar uma boa noite aí para os meus companheiros novamente. E quero começar falando aí com o Rafa. Vou começar falando com o Rafa, dando uma boa noite para ele. Rafa, é cedo para falar? Crise na Gávea? Boa noite, Pedro. Boa noite a todos os integrantes da mesa. Boa noite, espectador. Não é cedo, não. Já está a crise instaurada. Eu acho que piorou ainda mais agora com o Rafinha. A saída do Rafinha pegou todo mundo de surpresa. Não tinha outro. A gente estava discutindo que não tinha outro lateral direito. Aí saiu o titular, aí jogou tudo fora. Aí teve a questão da reunião do Domi com o elenco. Aí fica, será que o elenco, será que o Domi está com respeito do elenco mesmo? Porque é difícil. Os caras foram reclamar já depois de 2 jogos. Então, claro que depois de você perder de 3-0 para o Atlético Goianiense, que vai brigar para não cair, são 6 pontos. Você tem que ganhar lá e ganhar aqui. Então, a crise está mais que instaurada. Fica até difícil pensar se eles vão ganhar amanhã contra o Coritiba, depois da apresentação de quarta-feira. Você lembra muito bem, o Flamengo enfrenta amanhã mesmo o Coritiba, lá no Couto Pereira, e realmente esse jogo se tornou, era um jogo que antes do Campeonato Brasileiro a gente já marcava ali o xizinho na vitória do Flamengo. Hoje a gente já tem dúvida do que a gente vai fazer. Bruno, eu queria falar com você que o Rafa citou ali o jogo contra o Atlético Goianiense, e a gente fez um programa aqui sobre o Domi, né, na chegada dele ao Flamengo, e você falou muito bem da questão da tática e apresentou o que ele mais ou menos pensava, e a gente discutiu também que ele não viria para mudar muito, que ele tinha que fazer o trabalho que estava ali mais ou menos instalado com o Jorge Jesus. Mas no segundo jogo, ele trocou tudo, Bruno. Como é que foi isso aí? Explica. É isso mesmo, Pedro. No vídeo que a gente fez, eu falei que provavelmente a gente viria mesmo a cara do Domi numa próxima temporada, caso ele ficasse ele terminasse essa temporada no Flamengo, e numa próxima que a gente poderia ver 100% da cara, porque ele mesmo falou quando chegou que iria aos poucos botando o estilo dele de jogo. Foi algo que me chamou bastante atenção positivamente, porque sim, ele tem algumas características diferentes do Jorge Jesus. A gente falou bastante disso no vídeo, mas ele disse que ia botar aos poucos, que ia preservar muito o estilo do Jorge Jesus e pouco a pouco ir tentando implementar a filosofia dele. Sobre o jogo contra o Atlético Mineiro inicialmente, eu achei interessante a estratégia que ele tentou de botar os 5 atacantes para abrir o jogo. Foi na hora, muita gente tomou uma surpresa, né? Tirou os 3 meios, botou os 3 atacantes. O que ele fez? Botou um buraco no meio de campo. Não, ele não botou, porque ele botou o Felipe Luiz e o Rafinha por dentro, tanto que o Flamengo quase empata o jogo, faz 1-1 com o Felipe Luiz por dentro, dando passe para o Pedro chegando na cara do gol, mas acaba deixando escapulir a bola na hora do domínio, perde uma chance clara. Então foi uma tentativa diferente que eu achei interessante. Ele tentou ali fazer formações diferentes durante o mesmo jogo. Isso eu acho ok. Acho até bem aceitável. Pode continuar fazendo isso, que pode dar certo. O que eu achei bem estranho e até uma atitude equivocada do Torren foi logo no segundo jogo dele. Ele mudou totalmente a forma do time jogar. E eu não falo nem só pela escalação inicial, que na escalação inicial você viu o Rodrigo Caio jogando do lateral direito, o Arrascaeta no banco, o Vitinho como titular, mas não foi nem isso especificamente. Isso aí, o Rafinha, ele veio de lesão, ele tinha treinado só 2 dias antes do jogo da estreia contra o Atlético Mineiro, teve toda a questão ele já estava negociando com o Olympiacos, então talvez isso tenha interferido na questão dele ser titular ou não contra o Atlético Goianiense. O Arrascaeta
não vem num grande momento. Então, compreensível. A questão não foi nem a forma, os jogadores que entraram em campo, na minha opinião, mas foi mais que a gente viu no jogo um Flamengo totalmente diferente. Um Flamengo em que jogou o Bruno Henrique afastado do Gabigol, totalmente aberto. O Flamengo que o Everton Ribeiro começou o jogo na esquerda e ficou lá até depois dos 2-0, ficou o jogo na esquerda, o tempo inteiro parado na esquerda, e o Vitinho na direita, sendo que o Everton Ribeiro atuou melhor pela direita e o Vitinho na esquerda, e até trocando bastante de posição, que o time do Flamengo sempre se movimentou muito. Mas não, a gente viu um time com menos movimentação, jogadores fora da posição que se sentem mais confortável. Então, ele já tentando botar bastante a cara dele, mas logo no segundo jogo, com pouco tempo de treino, eu não achei a decisão correta do nome. E sobre substituições em si também, aí é outra questão, aí o Flamengo já estava perdendo. Mas eu também quero ressaltar uma outra coisa. Críticas ao Domi têm que ser feitas, como eu acabei de fazer, mas críticas ao preparo físico do time do Flamengo. Isso está inacreditável. E não só pelo Gabigol, porque viralizou muito o Gabigol, que está realmente fora de forma, visivelmente fora de forma. Tem a foto dele sem camisa, que dá para ver que ele está fora de forma, e aquela foto também que viralizou dele com a camisa ainda dando a finalização. Então, mas não é só o Gabigol. É até difícil você botar a culpa só no Gabigol. Ele foi mal contra o Atlético Goianiense, perdeu 3 chances boas de fazer o gol. Contra o Atlético Mineiro tinha perdido. Mas a questão, na minha opinião, não é só ele. O time fisicamente está abaixo e você percebe isso na marcação-pressão. O Flamengo, nesses 2 jogos, principalmente contra o Atlético Goianiense, mas também contra o Atlético Mineiro, não marcou pressão. Qual foi o grande segredo do Jorge Jesus? Porque o time jogava com linha alta e não tomava tantas bolas nas costas. Que, tá jogando com linha alta, é só dar o lançamento que o jogador de velocidade pega e vai fazer o gol. Por que isso não aconteceu com o Jorge Jesus? Porque o time adversário não tinha tempo de pegar a bola, dominar e dar o lançamento, pensar o jogo. Porque o Flamengo estava sempre pressionando. Perdia a bola, era todo mundo atacando a bola, todo mundo marcando, os jogadores. Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro, todo mundo estava ali pressionando para roubar a bola quanto antes. E nesses 2 jogos a gente não viu isso. O Flamengo não pressionou a bola, não marcou pressão. Então, o que aconteceu no jogo, principalmente contra o Atlético Goianiense, mas também aconteceu contra o Atlético Mineiro, um show de bola lançada. O Atlético Goianiense o tempo inteiro roubava a bola do Flamengo, tinha espaço, olhava, parava, o Flamengo com linha alta, dava o lançamento, dava o chutão para frente, aí vinha o Ferrares correndo, vinha outros jogadores correndo e chegava com perigo, porque foi 3-0, podia ter sido muito mais. O primeiro tempo podia ter sido 5 para o Atlético Goianiense, só o primeiro tempo. Então, e só nessa jogada, a maioria das jogadas assim, lançamento, porque não teve a marcação-pressão. E isso vai muito na questão do físico, não é questão simplesmente, o técnico, o Léo Pereira e o Gustavo Henrique, o Rodrigo Caio de lateral direito. Foram algumas escolhas erradas do técnico, sim, mas também tem a questão dos jogadores. O time do Flamengo é muito superior ao time do Atlético Goianiense. O time do Flamengo pode jogar com o Gabigol de meia, o Everton Ribeiro no ataque, e todo bagunçado ali, e não pode tomar um 3-0 da forma que tomou contra o Atlético Goianiense, porque os jogadores têm qualidade, não podem aceitar algo dessa forma. E da forma que foi realmente vergonhosa, e eles têm muita culpa também. O Domi merece críticas, mas os jogadores também. Eu queria só fazer uns pequenos comentários sobre o que o Bruno falou, que eu acho que é importante ressaltar, principalmente essa questão da questão física. Eu acho que também tem uma parcela da diretoria do Flamengo que forçou para o Campeonato Carioca voltar, e agora ele ficou 1 mês sem ter jogos, ficou sem ritmo de jogo. Isso ficou claro contra o Atlético Mineiro no primeiro jogo, no segundo tempo, inclusive. No final do jogo, os jogadores do Flamengo estavam sem gás nenhum, estavam se arrastando em campo. Isso também foi evidente nesse jogo. E ainda tem outras questões que eu acho que são importantes, porque os jogadores, em alguns momentos, eles pareciam não estar muito motivados, o que eu achei estranho. E também tem uma questão que o Bruno falou sobre o Domi, de ele já ter mexido e tal. Ele também me chama a atenção por conta do que ele falou, que ele assistia muitos jogos do Flamengo e tal. E eu estranhei, porque ainda assistindo muitos desses jogos, o treinador vai lá e começa a desmontar uma das principais virtudes do time, que era a aproximação, o diálogo entre o Gabigol e o Bruno Henrique. Ele separou os dois, eles mal se encontravam em campo, mal tabelavam, mal se procuravam. E também, isso também de mexer no esquema tático. Sim, o Flamengo tinha um lateral direito improvisado, sim. Mas ainda assim, foram 2 mudanças muito agressivas. Esse 2-3-5, em alguns momentos que ele testou, e esse 3-4-3, eu acho que são mudanças agressivas para um treinador que teve nem uma semana de trabalho,
os jogadores mal puderam assimilar, eu achei um pouco de falta de responsabilidade dele, um pouco de falta de conhecimento do trabalho anterior. Porque o time podia só ter que adaptar um lateral, ele mudou o esquema inteiro, jogando com três zagueiros, 4 no meio campo, 3 jogadores na frente. E também, em alguns momentos, o Pedro, muito afastado da área, nunca foi do Pedro ser um atacante tão móvel assim, tão longe da área, jogando pelas pontas, e foram escolhas dele que eu não consegui entender. São testes? São, mas ainda assim, você fala que conhece as características do Flamengo, as características dos jogadores, você inventa tanta coisa assim, é um pouco estranho, é um pouco incoerente. Então, eu só queria fazer esses 2 comentários, mas eu acho que também, agora, mais do que nunca, é importante ver como vai sair o Flamengo dessa reunião com os jogadores, que eu acho que é benéfica, porque é uma resposta do grupo também, esse diálogo, porque eles poderiam muito bem estar acomodados, estarem pouco se importando de terem perdido ou não, mas é importante ter esse diálogo, de dialogar com o treinador e falar que não está entendendo a proposta, que não acha uma coisa boa. Ainda mais o elenco tão experiente. O Diego Alves, o próprio Diego, o Everton Ribeiro já não é novo, tem tantos jogadores ali de qualidade, Felipe Luiz, o próprio Rafinha era, mas agora saiu. Então acho que esse diálogo é importante para não deixar a bomba ficar ainda maior, né? Porque são só 2 rodadas, mas se a sequência for ruim, se for desandando logo, a temporada do Flamengo no Campeonato Brasileiro pode acabar cedo. E só para complementar, Rafa, fazer um comentário. Rapidinho, um minutinho só, Pedro. Só para fazer um comentário dentro do comentário que ele fez sobre o meu comentário. Porque o Hoffman, o Hoffman falou da questão do Flamengo ter acelerado a volta do campeonato, e realmente o Flamengo ele acelera, volta antes, e a questão não é nem só ficar aí 24 dias sem jogar especificamente. Dentro desses 24 dias, o Flamengo deu 11 de folga para os jogadores. Os jogadores ficaram quase 3 meses sem jogar, aí quase 2 meses, mais de 2 meses e meio sem nem treinar presencialmente, aí voltou a treinar presencialmente, voltou a jogar, e aí joga menos de um mês, joga aí por algumas semanas, e aí já para de novo, mais 11 dias de férias, e aí depois desses 11 dias de férias começa a voltar aos treinamentos sem jogo, sem ritmo nenhum. É uma irresponsabilidade da diretoria. Daí, 2, 3 dias de folga depois do título, tudo bem. 11 dias de férias é inacreditável. E aí o Flamengo voltou totalmente sem ritmo de jogo, também concordo com o Hoffman. Foi um erro de planejamento surreal do Flamengo para esse começo do campeonato. Antes de chamar o Léo, o Rafa queria completar alguma coisa? Não sei se já foi falado. Eu só vou completar rápido para a gente também ir para o próximo tópico, a gente não pode ficar no Flamengo toda hora. Eu acho que, além da falta de ritmo, também tem a questão dos 11 dias de folga, que é um absurdo para mim dar 11 dias de folga. Só treinar, cara. E, ainda mais, mesmo assim, o Atlético Goianiense estava 4 meses sem jogar, gente. Do mesmo jeito, eles estavam com um ritmo pior ainda. 4 meses. Ele levou de 3-0. E sobre o Domi, eu acho que ele simplesmente está pensando muito à frente. Ele está pensando muito no papel, em vez de treinar, colocar em prática. Porque são pensamentos bons. E ainda mais perdendo o Rafinha, talvez tenha que jogar com 3 zagueiros no futuro. Mas eu acho que tem que treinar mais. Isso que os jogadores pediram na reunião. Mais prática do que só no pensado ali na hora. E é isso também. Só para completar. Não, perfeito. Isso foi realmente cobrado pelos jogadores na reunião. E a gente vai ver como é que o time se comporta amanhã. Léo, você tá aí, Léo? Boa noite. Se deixar, a rapaziada fala muito, cara. Senão você tem que falar. Senão eles estão falando aí até amanhã. Léo, para fechar esse tópico aí do Flamengo, queria te fazer uma pergunta até mais direta para a gente já puxar o outro assunto aqui, falar um pouco de Atlético Mineiro. Se perder sábado, se perder amanhã, já começa a pedir demissão de Domi? Já tem torcedor pedindo. Mas já dá para pensar em demitir o Domi? Olha, Pedro, agora finalmente falando, né? Boa noite para todo mundo, boa noite para quem assiste a gente. Eu acho que sim, cara, dá para falar em demissão, até porque o cenário no Brasil é muito conturbado, a pressão vai ser gigantesca, a pressão já está gigantesca em cima do Domi. E eu acho que se perder para o Curitiba, a pressão vai ficar tão grande que talvez demitam ele, mas tudo depende da forma como o Flamengo vai jogar. Se o Flamengo perder por um detalhe, perder por, sei lá, azar, ou então até empatar. Acho que até um empate deixa a situação bem mais tensa que já está, mas tudo depende da apresentação do Flamengo. Eu acho que se perder mostrando que está melhor, mostrando que teve alguma evolução de um jogo para o outro, eu acho que ele ainda segura mais uns 2 joguinhos, até porque aqui no Brasil a pressão é gigantesca, né? Você perde 3, 4 jogos, já querem a sua cabeça. Então, eu acho que com o nome isso não vai ser diferente. E para o Flamengo
tudo depende da forma como vai jogar. O que eu acabei de falar essas 3 vezes aí seguidas, mas eu acho que sim, acho que dá para pensar em demissão. Se perder para o Curitiba de 3-0 como perdeu para o Atlético, eu acho que a situação vai ficar bem tensa para ele, e ainda mais porque o Flamengo também tem tem treinadores da casa, né? Tem o Maurício de Souza que comandou o time em alguns jogos, e eu sinto até que a torcida quer que ele volte, né, nesse momento. Eu acho que a vontade do torcedor ver o interino treinar o clube. A gente vê outros exemplos em outros clubes, como o Ramon tem feito no Vasco, tem feito um belo trabalho. Então, para o Flamengo, talvez seria uma boa aposta tirar o Domi agora e colocar um interino para ver se resolve essa situação. Vamos virar um pouquinho agora a página aqui para falar do Atlético Mineiro, que é uma situação oposta que o Flamengo vive, né? O Atlético Mineiro aí está em lua de mel. A gente sabe que teve uns atritos do Sampaoli até com a diretoria, pediu novos reforços, ameaçou sair, segundo informações. Mas o Sampaoli e o Atlético Mineiro vivem uma lua de mel com a torcida, né? Ganhou do líder, do campeão da última temporada, o Flamengo, no Maracanã, uma bela estreia, já sobe a moral, vira da forma que virou contra o Corinthians. Então o Atlético está realmente bem ambicioso nesse campeonato, Léo. E eu queria falar sobre o confronto que o Galo tem nesse fim de semana, que é contra o Ceará, campeão da Copa do Nordeste, deu uma oscilada. Você acha que o Atlético Mineiro, gatando aí 3 vitórias seguidas, embala de vez? Ou você acha que é muito cedo para isso? Porque a gente fica um pouco nessa impressão, né? Só tem 3 rodadas. Bom, Pedro, é muito pouco tempo para a gente dizer que o Atlético vai estar muito acima dos outros. Eu acho que esse campeonato está sendo o mais equilibrado de todos os tempos. Eu acho que os jogos estão muito imprevisíveis. A gente vê que nenhum time ganha convencendo que é o melhor time, que está muito à frente. Eu acho que o equilíbrio que o Campeonato Brasileiro tinha, sei lá, há uns 5 anos atrás, está voltando. Eu acho que realmente agora a gente está com essa queda de rendimento do Flamengo, fez com que a gente voltasse a ter uns 7, 6 times mais ou menos no mesmo nível, entendeu? A gente tem o Atlético, como você falou, que venceu 2 jogos, a gente tem o Inter, que venceu 2 jogos, a gente tem o São Paulo, venceu a primeira que jogou, e também, só que ninguém ganhou de forma convincente, sabe? E o Palmeiras já vinha fazendo isso no Campeonato Paulista também, ganhando sem convencer ninguém. Não fez nenhum gol, eu acho, contra os times grandes de São Paulo. Eu não sei se... Eu acho que tem essa estatística. Eu não vi todo... na final com o Corinthians. Teve esse um gol, mas tirando isso, não tinha feito gol nenhum contra os 3 grandes de São Paulo, né? O Palmeiras. Então, você vê que tem todos os times agora estão mais ou menos no mesmo nível. O Grêmio também ganhou a primeira do Fluminense, até com um certo domínio, mas venceu por 1-0 só. E na segunda partida já empatou com o Ceará. Então, o campeonato, eu acho que o equilíbrio voltou para o Campeonato Brasileiro, Pedro. Então o Atlético... O Rafa, não queria falar com você que o Atlético... A gente falou até um pouco quando a gente estava fazendo a divisão lá de prateleiras, falou que o Atlético brigaria pelo título, mas a gente não imaginaria também a situação do Flamengo. Mas que o Atlético teria um time muito bom, mas um elenco não tão bom assim. Mas o Sampaoli está rodando o time. A gente viu ali um time bem diferente enfrentando o Flamengo. O Marrone estava no banco, o Johan, que fez 2 gols, estava no banco. E agora, nesse jogo, por exemplo, o Johan já fez 2 gols. Provavelmente vai ser titular, porque o Natan está machucado. Então a gente vê aí o Sampaoli rodando esse time do Atlético Mineiro, até na zaga. O Igor Rabelo jogou, aí na outra jogou o Hever. Então, você vê essa rodagem de elenco do Sampaoli, como isso pode fazer bem para o Atlético Mineiro, que está focado totalmente no Brasileirão, já que foi eliminado de todas as outras competições. Bom, como você mesmo disse, a questão do elenco pesa um pouco menos para o Atlético Mineiro por só ter o Campeonato Brasileiro para jogar. Mas ainda assim, eu acho que é muito mérito do Sampaoli, muito mérito do treinador, que as peças mudam, mas a forma de jogar não muda e o desempenho do time é muito linear. Apesar de trocar 3 aqui e 2 ali, o time segue sabendo o que tem que fazer, jogando bem. Ele jogou bem contra o Flamengo, apesar de ter sido inferior no primeiro tempo, poderia ter saído atrás do placar, achou um gol ali, um gol bizarro contra do Felipe Luiz. Mas já contra o Corinthians, apesar de ter tomado 2-0, o time não desacelerou em nenhum momento, seguiu atacando, seguiu pressionando, virou em 9 minutos, com 3 jogadas, construiu muito, e é um time que tem um repertório muito interessante de jogadas, porque ele constrói pelos 2 lados, não é um time manco que só joga por um lado. Ele tem jogadas de finalização dentro da área, tem tabela dentro da área, tem chute de fora da área, tem cruzamento. É um time que tem várias formas de atacar e é um time que tem uma construção de jogadas muito interessante, com jogadores envolvidos, também recupera a bola nessa pressão alta. É um time de repertório muito grande e como só tem uma competição para jogar, né? Já foi eliminado na Copa do Brasil, assim como na Sul-Americana, o elenco acaba pesando menos. Só que
o elenco ainda assim é um pouco pesado, porque em comparação aos outros times que a gente vê competindo com o Atlético Mineiro pelo título ou pela vaga na Libertadores, a gente tem o Flamengo, que tem um elenco melhor, a gente tem o Palmeiras, que eu acho que ainda tem um elenco melhor, o São Paulo talvez esteja um pouco mais parelho, mas o time titular eu acho melhor do que o do Atlético Mineiro, mas o treinador do São Paulo já é o diferencial. E eu acho que se o Atlético Mineiro vir a vencer esse Campeonato Brasileiro, vir a fazer uma boa campanha, vai ter muito do dedo do Sampaoli. E nessa questão da gente falando dele ter os principais rivais, ele já tem um ponto positivo, que ele venceu o Flamengo fora de casa, já é um jogo a menos direto, um confronto direto, que ele já foi vencido. Então ele já tem essa gordurinha pequena ainda, porque são 36 rodadas ainda para jogar, mas é importante sim, até porque se você perde 2 jogos no confronto direto, você pode acabar eliminando o seu adversário só por conta de si e não dependendo dos outros adversários. Então o Atlético vem bem, vem demonstrando estar bem, só que fica essa dúvida aí por conta desses atritos do Sampaoli com a diretoria, que investiu muito no time. Foram não sei quantos milhões de reais, várias contratações pedidas pelo próprio Sampaoli, mas ainda assim ele parece estar um pouco insatisfeito, que eu acho meio estranho, assim. Eu queria falar agora também de outro treinador argentino, né, o Cudê, no Internacional. Como o Léo bem lembrou, o Inter venceu as 2 partidas e pega agora o Fluminense do Maracanã. Queria falar com o Bruno um pouco sobre esse time do Inter, um time que foi enfrentar o Coritiba lá na primeira rodada, acabou até deixando o Galhardo, que era um destaque aí do time, no banco, o Cudê, né, deixou o Galhardo no banco. O Galhardo entrou em 2 minutos, deu uma assistência para o Guerreiro. O Guerreiro emplacando aí depois de criticado, de não decidir. 2 jogos, 2 gols, e o Inter ganhou o primeiro jogo de 1-0, e aí acabou ganhando o segundo de 2-0, mas um gol e uma assistência do Guerreiro. Como é que você vê esse time do Internacional aí para essa sequência de Brasileirão? E falando até um pouquinho mais sobre esse jogo contra o Fluminense no Maracanã. O time do Inter é um time que pode surpreender. Eu estava conversando com as pessoas antes como um dos times que, devido ao trabalho do Cudê, pode muito bem surpreender nesse Campeonato Brasileiro. Não acho que para título, mas ficar ali na parte de cima da tabela, dependendo da oscilação do Flamengo especificamente, talvez até para título. E por que eu falo do Flamengo especificamente? Porque se o Flamengo continuasse com um trabalho forte como vinha tendo até a saída do Jorge Jesus, por mais que o Atlético Mineiro esteja jogando bem, por mais que o Inter jogasse muito acima da média dele e tal, o Flamengo seria campeão. Se eu continuasse com aquele mesmo trabalho. Seria. O elenco do Flamengo é muito superior aos outros. Não só o time titular, o elenco do Flamengo é muito superior. O Hoffman falou do Atlético Mineiro agora há pouco. O Atlético Mineiro, a gente estava até conversando, nós mesmos outro dia, o time reserva do Flamengo, no cara a cara, ganha do time titular do Atlético Mineiro, que a gente fez ali brincando, ou é bem parelho. Ganhou 6-5 no que a gente fez. O time reserva do Flamengo, entende? Então, o elenco do Flamengo é muito superior aos demais do campeonato. Então, se continuasse naquele trabalho, era uma coisa, mas agora já começou perdendo 6 pontos, e 3 desses pontos são aqueles que não voltam mais, no sentido de que, porque perder para o Atlético Mineiro acontece, mas perder para o Atlético Goianiense são 3 pontos que provavelmente o Atlético Mineiro não vai perder, que o Palmeiras não deve perder, que outros times não devem perder, e os times que estão ali lutando. Então, o Flamengo começou muito mal o campeonato nessa disputa do título e agora perde o Rafinha. Então, é um time que antes existia quase que uma certeza que seria campeão brasileiro e agora a briga já fica bem mais aberta e o Inter é um desses times que pode surpreender. Muito devido ao trabalho do Cudê, que tirando a final do Campeonato Gaúcho contra o Grêmio, que ali foi quase que uma aberração aquele jogo, que foi um jogo tenebroso do Inter, vem fazer um trabalho muito interessante nesse ano. O time vem jogando muito bem. O Guerreiro estava precisando aparecer um pouco mais, mas como você falou, apareceu bem nessas 2 rodadas do Campeonato Brasileiro. Então, para mim, é um time que pode surpreender. Em termos de nome, ainda deixa um pouco a desejar em certas posições. Os 2 laterais, por exemplo, Rodinei e Moisés, são abaixo. Mas, devido ao trabalho, assim como o Atlético Mineiro, em termos de nome, do meio para frente, é um bom time. Não é um time espetacular. A parte do sistema defensivo eu acho muito acima da média. Mas do meio para frente é um bom time. Mas é o trabalho do técnico. Aí é o dedo do técnico. E no Inter pode acontecer a mesma coisa. O dedo do Cudê no time pode acabar fazendo com que o time surpreenda bastante nesse Campeonato Brasileiro. Bruno, você falou ali dos laterais, do Moisés e do Rodinei. O Rodinei, vale lembrar que ele é banco, né? Tem o belíssimo lateral direito do Inter, o Saravia,
fez a minha alegria no Cartola, botei ele essas 2 rodadas. Então o Saravia é um lateral muito bom, que pode ser aí até um destaque do Inter na temporada. Deu uma assistência agora pro Guerreiro nesse jogo contra o Santos. Então pode ser um destaque. Interessante esse time do Inter aí para ficar de olho. Queria falar um pouco do Fluminense, Rafa, o adversário do Inter nesse fim de semana. E o Fred, mais uma vez machucado, mas parece que o Fluminense não sente falta dele. O Evanilson entra e faz gol. Né? Eu acho que a contratação do Fred foi mais para jogar para a torcida, eu acho. Ou para ele encerrar a carreira, porque todo mundo que vê o time do Fluminense e vê os atacantes, pelo menos vê o Evanilson como titular. Não sei se alguém discorda. O Fred já tá velho, final de carreira. Então foi mais para jogar para a torcida, o ídolo voltando, final de carreira. O Fluminense, cara, é uma parada difícil de falar, porque também tá passando por turbulência. A torcida quer a cabeça do Odair. Então, é outro time do Rio que passa por dificuldade. É incrível que o Vasco é o único que começou jogando melhor. Então, eu acho que o Fluminense vai perder amanhã. Amanhã, não sei, domingo, não me lembro se é o jogo. Piorar a situação ainda do Odair. E eu acho que o Inter, falando do Inter, precisa de um teste maior, enfrentar os times lá de cima, porque enfrentou o Coxa, que brigar para não cair, o Santos está numa crise danada, e agora o Fluminense que também está passando uma turbulência. Então eu acho que eu vou esperar um pouco para ver esse time do Kudê. Só para confirmar, o jogo do Fluminense é domingo, 6 horas da tarde, Fluminense e Inter no Maracanã. E aí realmente o Inter aí com um teste, mais ou menos, essas primeiras rodadas não pegou um time ali da parte de cima, né, da tabela. E o Fluminense que tem um baita teste aí, já teve o Palmeiras, vai ter o Inter, uma tabela complicada. E deposita as esperanças no Evanilson, realmente, depois do Rafa encerrar a carreira do Fred aqui no linha de 5. Eu acho que o Fred encerrou a própria carreira, vamos falar a verdade. Rafa, você encerrou a carreira do Fred e eu vou encerrar o nosso linha de 5 de hoje, nessa semana. Eu quero agradecer por você que assistiu até o final. Quero agradecer aqui ao Bruno, ao Lucas, ao Felipe, ao Rafa, por mais uma vez estar aqui comigo nessa. E amanhã tem Brasileirão. Vamos lá, vamos ver quem vai mais pontuar no Cartola, vamos ver quem vai subir na tabela, vamos ver quem vai ganhar. Então, vamos ver. E eu espero que o seu time também pontue bem e você, na semana que vem, esteja aqui conosco de novo para poder ouvir mais sobre o Brasileirão, ouvir mais sobre o futebol nessa quarentena. Obrigado, bom fim de semana e até semana que vem.